Oi, gente, boa noite. Gostaria de, primeiramente, acolher a Sandra, o Fabiano e a Priscila, a Patrícia, que vieram partilhar com a gente hoje, né, sobre o tema de Nossa Senhora. Então, eu gostaria que todo mundo ficasse de pé, né, para a gente rezar uma Ave Maria, para que ela, no momento da pregação, né, possa dar sabedoria e quando nós orarmos conduzir esse encontro. Então, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Passando a se apresentar um pouquinho, quem é você, como você chegou até a gente, e estamos à disposição. Boa noite. Boa noite. Eu queria só pedir uma gentileza para quem está lá atrás e mais para frente. Olha, né? 2 bancos aqui vazios, né? Não pode, né? Vocês estão bem? Sim. Que bom, né? Estão com frio? Eu morei em Taipas durante muitos anos, eu esqueci que aqui fazia matéria gelada, né, gente? Então, agora está mais gostoso aqui dentro, mais gostoso. Se quiserem ir mais para frente aqui. É família, não é? Vai usar o carregador, né? Mas nem passou o celular. Amém. Bom, primeiro eu quero agradecer o padre, né? A Rose também. Conheci a Rose hoje, parece que a gente já se conhece há 20 anos. E essa é a beleza, né? A unidade da igreja, a nossa comunhão. Isso é maravilhoso, porque onde a gente chega, a gente se faz família. Então, isso é muito, muito bom. Então, eu sou Sandra, eu tenho 40 anos, sou casada há 14 anos com o Marcelo. Nós temos 2 filhas, a Sara de 11 anos, a Laura de 7, quase 8, agora quinta-feira ela completa 8 aninhos. Nós moramos em Guarulhos, então em Guarulhos nós somos paroquianos na paróquia de São Roque, no bairro Secap, onde moravam as mamonas assassinas, não é? Então nós moramos em Guarulhos desde 2020, mas a gente morava aqui em Taipas, até 2020 morava aqui na rua do shopping, do Cantareira. E nós somos missionários da comunidade Aliança de Misericórdia, pelo 3º elo, já há alguns anos, e estamos à frente aí de algumas atividades. E sou serva de Nossa Senhora, então hoje estou aqui para Maria, fazendo algo que ela pede, né, que ela vai pedir a vocês também aí, no silêncio do coração de vocês. A cada uma ela pede algo particular, e quando ela pede, a gente sente muito forte e é verdadeiro, né? E a gente fica inquieto enquanto a gente não consegue resolver bem isso. Então, a Rose ficou sabendo de mim pela Gleide, vocês conhecem a Gleide, né? Minha amiga também, de comunidade. E vim partilhar um pouquinho com vocês. Não sou formadora, não sou pregadora, eu vim trazer o dia a dia. Vim trazer a vida concreta, né? Porque quem aqui de vocês já é consagrado? Vai renovar. Então, já é consagrada. Já é consagrada? Como assim? Ah, bonita, olha, ela não me contou, gente. Depois eu vou puxar a orelha da Kátia. Então, padre já é consagrado? Então vai começar uma leva de padres confortinhos aqui, né? Então, que bom, eu estou muito feliz de estar aqui na paróquia, né? Na paróquia de São Luís. Um santo que eu tenho entrado no meu coração, espero que vocês também. E, como eu disse, não sou formadora, então quero viver mesmo com vocês esse momento, fazer um momento de oração para a gente começar, porque é vida concreta, né? O consagrado, ele vive concretamente aquilo que ele leu, aquilo que ele acolheu. Então foi isso que eu pensei em trazer para vocês. Queria que vocês colocassem um pouquinho a luz no coração de vocês, esse lugar onde guardam tesouros, de só o Senhor pode acessar. E através da leitura do tratado, nós damos esse acesso também à Virgem Maria. Então, pedir a Nosso Senhor, através da intercessão de Nossa Senhora, para que caia no nosso coração aquilo que é vontade de Deus, não nossa.
para que o Senhor faça, através da leitura, através das formações, através desse tempo de preparação, que o Senhor faça cair sobre o nosso coração o entendimento daquilo que Ele deseja para nós, verdadeiramente. Aquilo que São Luís foi inspirado, mas aquilo que particularmente Deus tem para cada um de nós. Que a Virgem Maria interceda pelas nossas necessidades físicas e espirituais. Ela, que é nossa mãe, foi dada pelo próprio Deus no alto da cruz. Hoje nós podemos glorificar a Deus pela sua ressurreição e antes ter deixado essa doce mãe. Vamos cantar juntos essa música que muitos de vocês conhecem, mas que a gente possa realmente pedir essa graça a Nossa Senhora. Ela que foi fiel, que ela nos ajude a sermos homens novos, mulheres novas, para um mundo novo. Singela, doce e pura, Maria de José, Mãe terna e escolhida, és mãe leal da fé. Seu nome é Maria de Deus. Mãe da obediência, Mãe da obediência, da graça e do amor. Se encontrem no Filho desta flor. Seu nome é Maria de Deus. Maria Santa, Maria Santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhido, olhos voltados para o céu, e por Ele construir a nova vida, a nova vida. Ensina-nos a viver como escolhido, olhos voltados para o céu, e por eles construir a nova vida, a nova vida. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela recebeu o Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça de mim segundo a vossa palavra. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Eu quero começar aqui com vocês o tema que a Rose propôs, acredito que alinhada também com o Padre, é Aprendendo com Maria. Então, eu queria citar aqui uma frase. Hoje a gente foi pego de surpresa, né? Até achei que não fosse ter a formação. Falei, ai meu Deus, o que vai acontecer na igreja, né, a partir de hoje? Mas a igreja é bem ordenada, né, Padre? Graças a Deus, tem todo o processo e nós estamos aqui como igreja, né? E uma frase que me tocou dentre tantas
durante todo o dia que eu fiquei ali assistindo sobre o nosso querido Papa Francisco, uma frase que me tocou muito foi: o ponto de ligação entre o céu e a terra é Maria. Olha aqui. O ponto de ligação entre o céu e a terra é Maria. Então é sobre esse ponto de ligação que a gente tem falado, que a gente tem estudado dentro do tratado. Vocês trouxeram o tratado? Deixa eu ver. Olha a edição igualzinha, Patrícia sei que já trouxe. Então deixa ele bem pertinho aí, porque a gente vai usar bastante o tratado, tá bom? E a gente vai usar também a palavra de Deus, né? Porque o tratado, ele nos revela que nós precisamos ser bons cristãos, né? E o bom cristão, ele também precisa usar a palavra de Deus. Então, depois que vocês lerem o livro, depois que vocês entenderem, mesmo que minimamente, o que acontece depois é um despertar, né? Um desejo por aquilo que nós lemos no tratado. E que bom, eu fiquei muito feliz que vocês estão fazendo esse caminho desde outubro. Desde outubro. Então, durante um tempo, eu percebi que algumas pessoas elas se aproximavam de mim, dizendo assim: Sandra, eu quero fazer a consagração porque eu acho lindo quando o pessoal vai lá na frente, eu sinto uma vontade. E consagração não é isso, né? Consagração não é aquilo que eu visto, consagração não é aquilo que eu falo, consagração não é aquilo que eu acho bonito. Então eu fui buscar. O que é a consagração? Vocês sabem o que é a consagração? O padre não pode falar, porque o padre sabe. Então, consagração é o ato de dedicar algo a Deus, ou seja, separar para um propósito sagrado. Então é um ato. Então todo ato exige fé, né? Não posso fazer alguma coisa, não posso consagrar alguma coisa se eu não tiver fé. Então por isso que quando a gente lê o tratado, a gente precisa pedir a luz do Espírito Santo, né? Para que a gente possa compreender, e compreendendo que a gente tenha fé naquilo que a gente vai se propor. Então a consagração, ela é quando a gente separa algo, a gente tem um propósito para que aquilo seja sagrado. E além disso é um ato de entrega, um ato de oração e um ato de compromisso. Então quando a Rose falou do aprendendo com Maria, eu pensei dentro da consagração, o que seria, né, aprender com Maria? É esse nosso compromisso, firmado ali depois do ato, né, de consagração, que vocês vão aprender, vocês vão estudar, vão ver como é que é, as práticas e tudo mais. Mas ali dentro da consagração nós firmamos um compromisso. E o meu compromisso, ele não é com a Rosa, o meu compromisso não é com a Kátia, o meu compromisso é diretamente com o céu. Por isso é algo que se torna sagrado. E por isso também que a gente não pode olhar um para o outro e achar que aquele é o modelo a seguir. Então, esse compromisso, ele exige algumas coisas, não é? Então, que vai muito além daquele dia que a gente escolhe uma roupa diferente, branco, azul, o dia que a gente vai se consagrar, enfim, não é só aquilo. Aquilo é, né, é o dia que a gente exulta, né? Nossa, consegui fazer os 30 dias de preparação, né? Então, aquele dia é o dia que a gente celebra. Mas é como o ide em paz e que o Senhor nos acompanhe. Quando o padre fala isso, é porque a missa vai começar depois da porta. Não é, padre? Não é assim? Então, ide em paz e que o Senhor nos acompanhe. A gente fala, graças a Deus, e chega em casa e já começa a chutar o cachorro e brigar com o marido. Não é? Então, a consagração da mesma forma. Quando a gente faz o ato de consagração, é porque ali começa a nossa vida como consagrado. Então vai muito além do que a gente achar bonito, né? É um ato mesmo de compromisso. Então por que a gente se consagra a Jesus pelas mãos de Maria? Porque nós precisamos ser fiéis a Deus. Por isso que eu pedi para o meu compadre tocar essa música comigo, porque nós precisamos ser fiéis a Deus. Mas diferente de Nossa Senhora, que não conheceu o pecado, a gente conhece e a gente faz um monte de pecado. Pecadinho, pecado, né?
Então, por isso que a gente consagra, por isso que a gente torna sagrado, para que a gente busque, através do nosso compromisso com a consagração, que a gente busque uma fidelidade maior a Deus. E Maria é que vem nos ensinar, com pouquíssimas palavras. Então, se a gente pega a palavra, a Sagrada Escritura, ela traz a frase de Nossa Senhora: fazei tudo o que Ele vos disser, e isso basta. Maria, ela foi mulher de poucas palavras, mas o que ela falou nos ensinou exatamente o segredo que nós precisamos aprender para sermos fiéis a Deus. Fazer tudo. Olha, gente, já acabou Semana Santa, a gente está agora na Páscoa, né, Padre? Começou, nós estamos na 8ª da Páscoa. Feliz Páscoa, deseja Feliz Páscoa para quem está do seu lado. Feliz Páscoa. Eu nem falei Feliz Páscoa para vocês. Então, quando nós olhamos para a Virgem Maria, para a frase de Nossa Senhora, a gente aprende o que a gente precisa fazer para sermos fiéis. Então, nós precisamos fazer tudo que Ele nos disser. E é fácil, não é? Por isso que a gente consegue sozinho, não é isso? Não é por isso que vocês estão aqui hoje? Porque foi tão fácil que hoje a gente veio aqui partilhar, não é por isso? Claro que não, né? Não é fácil porque nós temos, infelizmente, o pecado. Mas, quando nós olhamos para a Virgem Maria, nós vemos essa possibilidade de vivermos santamente fiéis a Deus. Então, isso que eu queria compartilhar um pouquinho com vocês. Quem tiver com a Bíblia, a palavra de João. Olha aí, dá uma olhadinha para quem quer sem a Bíblia e fala assim: irmão, pode falar, não vou olhar não, porque eu não quero saber quem está sem a Bíblia. Fala assim: irmão ou irmã, sem a palavra, a gente não se forma. A palavra de Deus é o que nos forma. Amém? Então, quem achou, é o Evangelho de São João, capítulo 2, as bodas de Caná. Eu vou ler aqui para vocês rapidamente, porque vocês já conhecem, mas eu gostaria que essa palavra caísse como uma semente no coração de vocês. Amém? Então, 3 dias depois, celebravam-se bodas em Caná da Galileia, e achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: eles já não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Disse então sua mãe aos serventes. Agora vocês podem falar assim a Bíblia, que vocês sabem. Fazei tudo que Ele vos disser. Ora, achavam-se ali 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, que continham cada qual 2 ou 3 medidas. Jesus ordena-lhes: enchei as talhas de água. Eles encheram-nas até em cima. Tirai agora, ó Jesus ordenando, certo? Fazei tudo o que Ele vos disser. Tirai agora, disse-lhe Jesus, e levai ao chefe dos serventes. E levaram. Logo que o chefe dos serventes provou da água tornada vinho, não sabendo de onde era, se bem que o soubessem os serventes, pois tinham tirado a água, chamou o noivo, disse-lhe: é costume servir primeiro o vinho bom, e depois, quando os convidados já estão quase embriagados, servir o menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Esse foi o primeiro milagre de Jesus, realizou-se em Caná da Galileia. Olha aqui, importantíssimo. Manifestou a sua glória e os discípulos creram nele. Então, quando nós assumimos esse compromisso na consagração, nós começamos a aprender algumas coisas importantes como isso aqui. Então, Nossa Senhora já nos ensinou que nós devemos fazer tudo o que Jesus nos disser, certo?
Então ela estava lá como uma boa mãe, percebeu que faltava vinho, e o vinho naquela época, gente, olha, minha fundadora está intercedendo por mim. Que bom. Então Nossa Senhora percebeu essa necessidade, porque o casamento durava mais de um dia, né? A gente celebra rapidinho o casamento, vai cada um pro seu lado, e aí o povo vai falar mal do casamento, né? Então pronto. Lá durava eram muitos dias, e ali estava no começo, e já estava faltando vinho. Então olha a importância, naquela época o vinho era muito importante, era a alegria ali da festa, não é? Era o festejo, era daquela forma, pessoas vinham de muito longe, né? Então Nossa Senhora percebe essa necessidade, ela intercede por aquela necessidade, mas no meio dessa necessidade tiveram os servos. Fazer tudo o que ele vos disser. Os servos, eles podiam obedecer ou não ali, né, padre? Porque Jesus não era o anfitrião, não era ele o que estava comandando ali os serventes. Mas eles ouviram atentamente o que Jesus pediu. E eles foram obedientes. Está aí um passo de fé e de obediência naquilo que Deus pediu, naquilo que Jesus pediu. E Jesus transforma a água em vinho, e a gente conhece toda essa história, é o melhor vinho. E por que esses servos são tão importantes aqui? A obediência deles fez com que Jesus ali terminasse aquele milagre. Jesus não precisava deles, não é? Podia ter transformado sem ter colocado água. Mas a partir da obediência daqueles servos, os discípulos creram. Então aquele milagre, ele foi muito mais do que para celebrar o casamento. Aquele milagre foi necessário para a conversão dos discípulos. Que até então estava todo mundo meio assim, né? Como é que eu vou seguir Jesus? Né? Vou largar tudo que eu aprendi no templo, né? Na minha época como judeu, e agora vou seguir esse homem. Então foi importante para que os discípulos acreditassem. E a partir dali é que começa a vida pública de Jesus com os discípulos, não é? Então olha a importância da nossa fé. E olha a importância da nossa obediência diante daquilo que Deus nos pede. Então, quando nós olhamos para Nossa Senhora, que entende a nossa necessidade, como nas bodas de Caná, como esses serventes, nós cumprimos, porque nós sabemos que a vontade de Deus é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E aquilo que nós damos, o passo que nós damos, nós não damos sozinhos. Vem um povo atrás de nós. Então, depois que os serventes foram obedientes, os discípulos creram. Amém? Amém? Então, é muito mais do que aquele dia bonitinho lá que vocês viram o pessoal recitando a fórmula da consagração, não é? Então, vamos dar mais um passo. Então, o compromisso, quem tiver aí contratado, é o capítulo 8. Eu não vou falar qual que é a página, porque cada um aqui tem a sua versão, certo? Então, ali no capítulo 8, nós vemos as práticas exteriores, certo? E as práticas interiores. Vocês já terminaram de ler o tratado? Não, né? Estão lendo aos poucos? Ou vão começar ainda? Vai começar? Já li 3 vezes, mas eu já li. Então vamos lá, chamar não. Então tá bom. Pode? Já tá? Craque. Então, a partir aqui do 8º capítulo, vai falar das práticas exteriores e das práticas interiores. Vocês vão ler tudo isso depois com calma, mas na verdade eu quero ler aqui o parágrafo 260. Vocês acharam aí? Não? Posso ler? Então, vou ler. O parágrafo 260 ele diz assim, um pouquinho mais na frente. Eu vou ler ele todo, porque a gente tem bastante tempo, graças a Deus, né? Vocês nem estão cansados da Semana Santa, né? Eu também não, então vamos juntos. Então vamos lá, 260. Devemos fazer todas as nossas ações. Quem não trouxe o tratado, fiquem tranquilos também, eu só fiz a referência para vocês verem depois com calma, tá? Devemos fazer todas as nossas ações com Maria, ou seja, é necessário em nossas ações olhar Maria, veja bem, como modelo.
Como? Modelo. Olhar Maria como? Modelo. Mas não é qualquer modelo. Olha que lindo, é uma poesia que São Luís escreve, né? Então São Luís diz que é um modelo plenamente acabado de toda virtude e perfeição. Gente, olha, dentre tantas palavras que nós podemos pensar, né? Tantas qualidades que a gente pode pensar a respeito de Nossa Senhora, São Luís diz que a gente deve olhar para Maria como um modelo plenamente acabado de toda virtude e perfeição que o Espírito Santo formou. Aí mais abaixo ele diz assim: por conseguinte, temos de considerar e refletir sobre as grandes virtudes praticadas por ela ao longo de sua vida. Então aqui ele cita 3 virtudes particulares: a fé, a humildade e a pureza. Olha só que bonito, fala da fé, da humildade, certo? E da pureza. Quando nós recebemos o sacramento do batismo, nós recebemos 3 dons. O Fábio também não vai poder falar. O Fábio vai ficar um pouco quietinho, senão ele vai estragar tudo aqui que eu falo. Mas quando nós somos batizados, nós recebemos o dom da fé. Ai, meu Deus, socorro. Pastoral do batismo, tem alguém aqui? Não. Nós recebemos 3 dons. Fala. Eles deveriam saber, né? Então, dom da fé, da esperança e da caridade. Olha, né, vocês sabem. Tá vendo? Quem disse que vocês não sabem? Né? Sabe? Fé, esperança e caridade. E aqui, São Luís ele revela 3 virtudes de Nossa Senhora. A primeira ele fala também é a fé. Então nós precisamos cultivar isso. E como nós cultivamos a nossa fé? Assistindo o vídeo do Instagram, não é? Não. Assistindo o YouTube? Não. Deixando a Bíblia em casa no dia de formação, não é? Assim que nós nos firmamos na fé. Eita! O bom da gente não estar na nossa paróquia é exatamente isso. Então, a fé, como nós cultivamos a nossa fé? Como nós fazemos essa semente que foi plantada no dia do nosso batismo? Através da oração, não é? Então vamos pensar nesse com pedrinhas. A oração, o jejum. O jejum não é só para a Semana Santa, não é só para sexta-feira, não é? O jejum é para sempre. E não é só para quando a gente precisa. O jejum é para dar uma regularizada aqui naquilo que é carne, né? Aquilo que precisa ser confrontado com o Espírito. Então, jejum, leitura da palavra. O que mais? Eucaristia, né? A penitência, então a confissão. Então é assim que a gente semeia, não é? Então foi plantada. E o que a gente faz? Porque São Luís, logo no comecinho do tratado, ele fala que esse tratado ele nos revela como deve viver o cristão, seguindo as promessas do batismo, não é assim? Então a consagração, minha gente, nada mais é que uma renovação das promessas do nosso batismo. Então não é só um dia que a gente vem aqui, a gente põe um véu, a gente põe uma pulseira, a gente pode ter tudo isso e é maravilhoso, desde que isso revele a nossa fé verdadeiramente, desde que isso revele o compromisso que nós estamos firmando, que é de cumprir as promessas do nosso batismo. Ah, mas quando eu batizei eu era muito pequenininha, eu nem sabia, mas agora você sabe, não é? E você renovou no sábado de aleluia, graças a Deus, e o padre jogou a bem, e você disse, amém, ressuscitou, não foi assim? Pois bem, a nossa vida precisa ser essa vida de ressurreição, precisa ser essa busca constante pelos sacramentos. Então, quando nós pensarmos em consagração, e quando nós formos falar para alguém o que é a vida de um consagrado, porque hoje vocês estão fazendo um caminho de formação, daqui a pouco vocês estarão formando outras pessoas. E o que eu vou falar para outra pessoa? Quando você estiver lá na escola e alguém fala assim, eu vi lá no seu Instagram que você foi consagrada a Nossa Senhora e tal, me fala aí, o que é isso? Nada. Não é nada não.
Então é quando a gente fala que a gente vai renovar as nossas promessas e viver as promessas do nosso batismo. Amém? Buscando a vida de sacramentos. Depois vocês vão ver também, estou dando muito spoiler, mas isso vai ajudar. Lá no finalzinho, quando vocês terminarem de ler o livro, vocês vão ver São Luís pedindo assim, ó, você vai se consagrar? Então você precisa de uma confissão perfeita. E eu quero muito, com a graça de Deus e hoje pelo poder do Espírito Santo, pedir a cada um de vocês, para cada um de vocês, o dom do arrependimento, para que existam confissões perfeitas aqui. Que essa paróquia, depois que vocês fizerem essa formação, as confissões de um consagrado não devem jamais ser iguais de quando ele ainda não era consagrado. Então, aqueles ouvidos ali precisam ouvir confissões verdadeiras. E para isso a gente precisa pedir o dom do arrependimento. Não é? A gente não pode vir aqui se confessar só falar, participei do mutirão, estou livre, né? Vou comungar. Não, não é. Inclusive a graça de alcançarmos o sacramento da confissão é também graça de Deus. Tudo é graça de Deus. Não é nada porque a gente merece. Então, quando vocês forem formar outras pessoas, a vida de consagrado é essa. Então, é buscar a vida de sacramentos. E aqui, então, ele fala da fé. Então, nós já sabemos como alimentar a nossa fé, né, através dos compromissos, né, renovando os compromissos do nosso batismo, vivendo vida de sacramento. Aqui ele fala da humildade. Então, quando nós vemos no Cântico do Magnífica, se vocês quiserem pegar aí, mas é lá em Lucas 1, Maria canta, eu fico imaginando que voz, Maria canta. Então, a partir do versículo 46 do capítulo 1, esse canto, né, que Nossa Senhora diz, depois que ela tem esse encontro com Isabel: a minha alma glorifica quem? Não é assim mesmo, não é? Então essa é a humildade. Quando nós olhamos para Nossa Senhora, nós vemos o contrário daquilo que o anjo decaído fez, né? Ele não quis se submeter a Deus. Então quando nós olhamos para a Virgem Maria e pensamos como eu devo ser, eu preciso olhar para a Virgem Maria, para a humildade de Nossa Senhora, que quando ela recebe a visita do anjo, ela diz: faça-se segundo a sua palavra. Maria que não só acredita, mas ela se coloca ali, né, diante do Senhor, diante da vontade de Deus. E também por ser humilde, ela não fica parada como rei, né? Ela parte apressadamente e vai servir a prima. Então Maria escuta, ela acolhe, ela obedece e ela vai. Porque o consagrado também tem que ser assim. Ele não pode receber as graças, ele não pode ter esse conhecimento daquilo que Deus pede e ficar paradão, né, na vidona santa dele, né, de consagrado, porque agora eu sou consagrado. Não, né? É aí que a vida começa, é no dia a dia. Então, Nossa Senhora é esse modelo de humildade. E aqui, esse terceiro ponto, então, fala da fé, da humildade e o que mais? E a pureza. Pronto. Quando nós olhamos para a Virgem Maria, a primeira coisa que o consagrado precisa pensar para a sua vida é que Maria, pura, puríssima, castíssima. E eu? Como que eu devo me comportar? Quando eu olho para a pureza de Nossa Senhora, alguém que diz que quer fazer a vontade de Deus, a primeira coisa é perder essa relação com o pecado, é romper com o pecado. Sandra, mas isso é impossível. De fato, para a nossa vida, para o nosso dia a dia, é impossível a gente dizer que a gente vai morrer até o dia da minha morte, sei lá, eu vou viver sem pecado. Porque a gente tem essa tendência. Porém,
Eu não me acostumo com essa vida de pecado. E aí que está essa graça que nós recebemos. É olhar para a Virgem Maria, que é puríssima, e dizer: isso aqui não convém. Ah, mas é um pecadinho de estimação, né? Não existe pecadinho, pecadão, é pecado. Então a gente busca incessantemente romper com o pecado, com a vida de pecado. É por isso que as nossas confissões precisam ser diferentes. Eu não vou mais até o confessionário e digo: então, padre, é porque o meu marido, aí eu paro de falar do meu marido, eu reconheço aonde eu perdi, onde eu me perdi na graça, aonde eu realmente errei. Eu peço a Deus a graça, o dom do arrependimento, e eu vou confessar o meu pecado. Sabe lá no Salmo 50, que com certeza vocês já leram depois da confissão? Foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei aquilo que é mal. Não é assim que a gente lê no Salmo 50? Então é pedir a Deus a graça do arrependimento. Por isso nós olhamos para a Virgem Maria, puríssima, e desejamos assim como ela. E é claro que diferente dela, nós buscamos a graça da pureza. E como que nós alcançamos tudo isso? Vocês imaginam aí? É dia a dia, pedindo a graça do Espírito Santo. Por isso, na nossa vida de oração, a gente trabalha, a gente tem que trabalhar, né? Amanhã, inclusive, vocês vão voltar na rotina de vocês, acordar cedo, né? Não vai ter o Frei Gilson mais, 4 horas da manhã, dizer lá: levanta dessa cama e reza, irmão. Mas é no dia a dia, é na vida concreta. Quem aqui é casado, a gente procura a santidade no nosso matrimônio, na nossa vida de casado. Ah, mas eu não sou casado, eu sou um celibatário. Nos conventos, na minha casa, na igreja, a busca pela santidade precisa ser a mesma, com a mesma força. Não é? Não é? É, não é? Então pronto. Então a gente já leu aí o parágrafo 260, e São Luís, no parágrafo 260, ele nos dá uma chave também, que eu quero ler com vocês. Esse parágrafo ele termina assim: para que não se esqueça, repito mais uma vez, porque a gente aprende rápido, né? Então São Luís ele escreve e ele repete. Maria é o mais excelente e o único molde de Deus, o mais adequado a produzir imagens vivas dele, com pouco gasto e com rapidez. E uma alma que, ao encontrar esse molde, nele se derrama. Logo se transforma em Jesus Cristo, representado pelo molde com realismo. Então vamos pensar, quem tem filho pequeno aqui tem os moldes lá de massinha, né? A Kátia tem o José pequenininho, ele tem os moldezinhos lá da massinha, né? Massinha no teto, no banheiro, mas quando você pega o molde e você pega aquela massa molinha, certo? Você coloca ali, você encaixa e sai aquele modelinho da cenourinha, do carrinho, o que quer que seja, sai perfeito, não sai? Agora tenta fazer, construir com a própria mão. Então é isso que São Luís está falando. Nossa Senhora é esse molde perfeito, é a forma de Deus, forma dele. É essa forma perfeita, que quando você coloca ali aquela massinha de modelar, você se derrama nesse molde e ali você revela perfeitamente Jesus. Essa é a Virgem Maria. Então, como que eu vou pensar em Nossa Senhora? Como um molde perfeito. Se eu tentar construir com a minha mão, tem muitas imperfeições, fica torto, não é? Aí tem bolha e dá tudo errado. A gente pode até conseguir com muito sacrifício, mas São Luís fala que é rápido. Nossa Senhora é esse caminho rápido e seguro, porque é perfeita, formada pelo Espírito Santo. Amém? Então, como que nós aprendemos com Maria? Lá no começo do livro, São Luís ele também
ele fala no parágrafo 85, e eu até, ó, gente, vocês fazem isso assim, ó, vocês têm que ter uma intimidade com o tratado. Olha só, eu desenhei um sol bem mal e porcamente, mas é um sol. Mas é essa intimidade, a gente precisa ler, reler e sempre entender. Cada vez que a gente vai lendo o tratado, a gente vai pegando alguns detalhes e pensa, nossa, onde que eu estava que eu não li isso, né? E aqui São Luís, ele fala de nosso Senhor, que é como o sol. E que lindo. Mas você consegue olhar para o sol, a não ser quando ele está se pondo, né? Você não consegue olhar diretamente para o sol, por conta do brilho que ofusca e que machuca, não é? Então, quando nós olhamos para a nossa humanidade, São Luís, ele dá esse exemplo que a gente não consegue olhar direto para o sol. Mas quem aqui gosta de... É geografia que estuda? Olha, gente, vamos fazer uma astronomia. Ainda bem que eu trouxe meu compadre. Quando você estuda... Eu acho que é astronomia mesmo. É astronomia. Está gravado. Pronto. Então, quando você vai estudar, você vê que tem o Sol. E o Sol, ele faz o que com a Lua? Ele reflete. A Lua tem luz própria? Olha que bonito. Então, a luz da Lua, ela é refletida pela luz do Sol, que é fortíssima, não é? Só que para o Sol você não consegue olhar. E para a Lua? Olha que bonito, gente. Então, por que não olhar para a Lua? Por que a gente vai ficar exposto, tentando olhar para o Sol, quando diariamente a gente pode olhar para a Lua e ser obediente a Deus? Vocês nunca mais vão olhar para a Lua do mesmo jeito, não é? Você vê aquela Lua gigante, a Lua cheia, né? Você olha e você consegue ver os detalhes, dependendo de onde você está, você consegue ver os detalhes da Lua. É isso que São Luís vem como poesia trazer para nós. Eu não consigo olhar para o sol, tenho muito pecado, eu tenho muitas imperfeições, existe a minha fragilidade humana que não deixa olhar sem me machucar. Mas se eu olhar para a lua, que é refletida pela luz do sol, eu consigo. E por que não olhar para a luz da lua? Já que aquela luz é do próprio sol. Olha que bonito e que simples, não é? Então, olhando para a lua, que é Nossa Senhora, eu consigo, no detalhe, ver quais são as graças, as virtudes que eu preciso para agradar o grande sol, não é? Amém? Vocês estão acompanhando? Então, né? Então faz cara de Páscoa. Diz que sim. Sim, né? Pois bem. Então Jesus é esse sol e Nossa Senhora é a lua. Então como que nós aprendemos? A partir de Nossa Senhora. Nós enxergamos nela aquilo que é necessário para agradar a Deus. Então quando nós olhamos para Nossa Senhora, no mistério da encarnação, como Nossa Senhora se comportou? Ela estava à toa passeando no bosque? Não. Nossa Senhora, ela estava recolhida. Nossa Senhora era uma mulher de oração. Nossa Senhora recebeu a visita do anjo e ela foi além nas perguntas, né? Ela falou, não, ela não ficou com cara de ué. Como que isso se dará? Olha a fé. É diferente de, né, ficar viajando na maionese igual a gente fica, né? Então, como Maria se comportou diante do mistério da encarnação? Ela ouviu atentamente. Então é necessário também que na nossa vida, dentro da nossa realidade, seja no convento, seja na escola, seja no trabalho, seja na paróquia, o que quer que nós estejamos fazendo, nós precisamos estar na presença do Senhor, em constante vida de oração, porque a vida de oração é também, enquanto nós estamos vivendo o ordinário da nossa vida, não é? Então estou lavando louça, Deus, estou arrumando a minha cama e estou agradecendo pela noite de sono, por ter uma cama. Estou ali sentada para a refeição e agradeço. Tudo precisa virar oração. Então a gente precisa estar constantemente na presença do Senhor, como Maria estava na presença do Senhor
recebeu a visita do anjo, ouviu atentamente o que ia acontecer e depois o que ela fala? Faça-se. Isso é tão lindo, tão perfeito, então faça-se, conforme a sua palavra. A gente faz igualzinho, com algumas diferenças. A gente pede uma, como é que fala? Uma confirmação. A gente pede, Senhor, eu só vou fazer se a Rose chegar com uma rosa e entregar na minha mão. Não é assim? A gente vai pedindo provas para Deus de tudo. E esse faça-se vai demorando, e aí vem o pecado, e aí vem o trabalho, e aí vem o faça-se. Então vamos olhar para Maria. Quando nós olhamos para Maria no mistério da encarnação, nós vemos alguém que se colocou de prontidão e que não ficou parada. Por isso a gente fala, Maria partiu apressadamente, parece que foi daqui até ali na padaria. Maria andou quilômetros e dias até chegar na casa de Isabel, não é? E a gente às vezes demora para ir no dia da formação, porque está cansado, porque a Semana Santa foi puxada, não é? Então, a gente olha para o mistério da encarnação e a gente vê exatamente como Maria se comportou. A gente olha Maria no templo, a gente olha Maria que perdeu o menino Jesus, voltou 3 dias depois da caravana e cadê o menino? Maria guardava tudo no... Ela guardava tudo no coração, aquilo que era do alto. E a gente guarda entulho, tucha, um monte de coisa. Então é por isso que a gente olha para Maria. Porque ela é perfeita e a gente precisa tirar cada vez mais as imperfeições, não é? Que não foram dadas pelo Senhor, mas que a nossa vida, as nossas escolhas, vai transformando as nossas virtudes em vícios. Então, por isso nós olhamos para as virtudes de Nossa Senhora. Maria que era recolhida em oração, ela que teve coragem de dizer sim, ela que parte para servir, Maria que transborda, ela não fica parada nela mesma. Então Maria que ali recebe aquela profecia no templo, guarda tudo no coração, porque ela não sabia quando tudo isso, como que tudo isso se daria. Desde o sim de Maria até a Assunção, Maria não foi avisada do que aconteceria. Posso estar errada, mas não, né? Ela foi seguindo pela fé. Não foi assim? Então também, quando nós olhamos para a Virgem Maria, nós vamos seguindo pela fé. Então olhar para Maria, não somente para admirar, olhar para Maria com o desejo de imitá-la. Certo? Então aqui está um segredo também quando a gente faz esse caminho de preparação. Eu queria sugerir para vocês, se eu posso, um livro que tem me ajudado muito a meditar sobre a imitação da Virgem Maria, que é esse livro aqui. Eu não ganho por este livro, gente, mas é que esse livro aqui ele me ajuda muito a rezar. Chama A Imitação da Bem-aventurada Virgem Maria. Vocês já devem ter ouvido falar da imitação de Cristo, que eu trouxe aqui também, e eu vou usar um trechinho para vocês. Então, A Imitação de Cristo, que é de um monge chamado Tomás de Kempis, e aqui também um outro monge escreveu esse livro a partir dos escritos de Tomás de Kempis, que é o mesmo monge que escreveu A Imitação de Cristo. Então ele juntou alguns escritos dele nesse livro aqui. Então esse livro ele é muito simples, dá para a gente rezar assim, diariamente, são 30 capítulos, e aí passa pelos mistérios do Rosário, sem os mistérios luminosos, né? Então, os mistérios gozosos, dolorosos e gloriosos. Como Maria se comportou? Através das contemplações dos mistérios gozosos. Como Maria se comportou através dos mistérios dolorosos? E como Maria se comportou através dos mistérios gloriosos? Olhando para Maria, o que eu posso imitar? Como eu posso imitar? E aqui, vou ler um trechinho bem simples para vocês, que diz assim, sobre o modelo e a imitação. O modelo na pintura é um sujeito contemplado e amado. Então pensa em alguém que está pintando alguém. Então você é a pintora e ela é a modelo, certo? Então a gente vai olhar para o modelo. O artista ele procura reproduzir. Então você vai produzir os cabelos cacheados dela.
Você vai reproduzir os óculos, o coração na blusa. É assim que a gente pensa. Então tá. Do modo mais exato possível, ou pelo menos imitar nas maiores linhas. Assim devemos fazer ao contemplar Maria, para nos formar a sua imagem. Devemos nos transformar, pois ela é a beleza e nós a feiura. Vocês não são feios, tá? Não externamente, não sei como é que está aí dentro. Ela é formada de uma parcela da divindade e nós somos modelados de um punhado de argila. Então imagina você aí, você é um punhado de argila, mas a argila, ela é maleável. Então você é uma argila, você não é uma pedra, ok? E a potência divina imprime nela um raio de luz e de fogo, quando ela se deixa penetrar. Então aqui está o nosso passo. Quando a gente se deixa penetrar, quando a gente se deixa modelar. Abramos então nossos corações, abramos nossas almas à influência da graça. Isso se torna mais fácil quando estamos nos braços de uma mãe. Então, quanto mais nos assemelhamos a Maria, mais nos elevaremos a Deus. Mais nós vamos fazer a vontade de Deus. Então, quanto mais nós olhamos para a Virgem Maria, a lua, mais nós conseguimos cumprir a vontade de Deus. E aqui eu separei algumas virtudes. Eu não sei se vocês já estudaram, se vocês já ouviram, se vocês já leram sobre as virtudes. Mas as virtudes, elas são o contrário dos nossos vícios. Então nós temos a vaidade, nós temos a gula e tantos outros vícios no nosso dia a dia. E cada um aqui carrega, consigo os vícios. Cada um tem a sua tendência, de acordo também com o ambiente em que vive, de acordo também com as suas escolhas. Mas as virtudes, elas vêm em cima desses vícios. Então vamos pensar que nós temos os vícios e nós olhamos para as virtudes de Nossa Senhora. É isso que nos ajuda a elevar a nossa alma, olhar e dizer: eu consigo vencer esse vício, vencer aquilo que é imperfeito em mim. Então nós vemos em Nossa Senhora, já vimos a virtude da humildade, que é a mãe de todas as virtudes. A fé, nós já falamos sobre a fé. A obediência, então Nossa Senhora ouviu e fez aquilo que ouviu, e também nós aprendemos como os servos a sermos obedientes. A oração, então o nosso estado de recolhimento, mas também no dia a dia, de forma prática. A pureza, não se acostumar com o pecado, olhar para Nossa Senhora e dizer: eu preciso buscar essa pureza. A paciência de Nossa Senhora. Então veja, quando a gente descobre uma gestação, rapidinho a barriga já está, não, a não ser se descobre muito para frente, mas do dia que a gente faz o teste de gravidez até a barriga começar a crescer, minha gente, é um processo que demora, até essa criança começar a mexer mais ainda, até o dia do nascimento mais ainda, enfim, Nossa Senhora, ela passou por todo esse processo de paciência, de espera. Depois, a fuga para o Egito, depois que ela estava com o menino ali nos braços, a paciência em esperar que se cumprisse a vontade de Deus. E muitas vezes a gente não tem paciência de esperar, a gente não sabe esperar, não sabe como esperar. E Maria não passou esse tempo de paciência reclamando, óbvio que não é? Ela esperava o tempo de Deus. Maria não chegou lá na festa já metendo a banca, não, ela ficou observando que o vinho estava acabando e o vinho acabou, agora é hora. E aí ela foi, e ela pediu, e ela intercedeu. Então, receber de Deus também essa graça, pedir a Deus essa graça, da paciência que Nossa Senhora teve. Imagina que ela teve que esperar com paciência a agonia do filho até o Calvário. A paciência de Nossa Senhora ver o filho em agonia até ser descido da cruz, até ser sepultado, e depois
a ressurreição, até a assunção de Maria, o tempo que ela teve que esperar para ver a glória de Deus. E ela viu. E é por isso que a gente olha para ela e pede a Deus a graça da paciência, a doçura de Nossa Senhora, ser dóceis ao Espírito Santo, para que a gente não seja amargo com aqueles que nós amamos, não é? Sermos dóceis, ouvir, escutar atentamente. A caridade, então a caridade é amar Deus no outro. Nossa Senhora rapidamente foi caridosa, foi servir a prima idosa. Então, quando nós olhamos para Nossa Senhora, nós podemos ver todas essas virtudes. Então, já para a gente encerrando aqui, eu quero ler esse trecho do livro A Imitação de Cristo, porque uma das virtudes que nós precisamos aprender de Nossa Senhora é a sabedoria. E aqui o autor do livro A Imitação de Cristo, ele diz assim: por muito que estudes e aprendas, terás que referir tudo sempre ao único princípio, que é Deus. Por mais que eu estude, por mais que eu me sinta inteligente, então, tudo é graça de Deus. Sou eu que ensino ao homem a ciência e dou aos pequeninos mais clara compreensão. Foi ele que deu à pequenina Maria a graça da compreensão de tudo aquilo que aconteceria, do que os homens são capazes de ensinar. Aquele a quem eu ensinar, depressa será sábio. Porque Maria aprendeu rapidinho. Foi o próprio Deus que revelou. Então, quando nós ouvimos aquilo que Deus nos ensina, nós nos tornamos sábios rapidamente. Ah, mas eu não sei ler. Deus dá sabedoria. Um dos nossos primeiros missionários na comunidade Aliança de Misericórdia, irmão Nivaldo, ele era analfabeto e ele sabia tudo o que estava escrito na Bíblia. Aquilo que ele experimentou, ele evangelizou. Exatamente como ele aprendeu, e ele guardou, e ele converteu centenas. Então, a gente pensa somente na sabedoria humana, que é chegar aqui com o microfone, vir lá de Guarulhos e achar que a pessoa é sabichona. Não é. Graça de Deus. A gente precisa pedir essa graça de Deus. Ai daqueles que indagam dos homens muitas coisas curiosas e tratam pouco dos meios de me servir. Então, muitas vezes a gente busca aquilo que é humano e a gente não busca aquilo que é divino. Então, que nós possamos olhar hoje para Nossa Senhora com essa forma. Então, como que eu aprendo de Nossa Senhora? Olhando para ela, contemplando, guardando no coração, mas desejando imitar. Amém? Amém? Então, quando a gente terminar de ler o livro, vocês vão terminar, né? Diga aleluia. Ixi, gente, acabou a Semana Santa. Pode falar aleluia, não pode? Então diga, eu vou terminar de ler o livro. Aleluia. Graças a Deus, aleluia, aleluia. Então, mais do que ler o livro, vai chegar com a graça de Deus, a sabedoria dada pelo alto. Então, que a gente possa não só desejar o dia da consagração, mas pedir a Deus a graça de olhar para a Virgem Maria e aprender com ela a fazer tudo o que Ele nos disser. Então, eu gostaria que você fechasse um pouquinho novamente os seus olhos. Tudo é graça de Deus e eu quero louvar e agradecer nosso Senhor, porque no alto da cruz recebemos a sua mãe. Ele nos deu a sua mãe. Jesus não nos deu Maria no momento em que Ele estava aqui andando, proclamando. Ele nos deu Maria na cruz. Nós somos a igreja da cruz. Nascemos na cruz. Fomos batizados pelo sangue do Cordeiro. Vivemos hoje a glória da ressurreição, mas nós não podemos nos esquecer que
Senhora, ela sabe dos nossos sofrimentos, ela sabe das nossas dificuldades. Nossa Senhora, ela conhece as nossas limitações. Nossa Senhora sabe em quais vícios nós temos caído. E é por isso que nós escolhemos pela consagração, para sermos mais fiéis a Jesus. Então, se você deseja ser fiel a Jesus, repita assim comigo: Nossa Senhora, ensina-me a viver como escolhido, que os meus olhos estejam voltados para o céu. Ajuda-me, Mãe, a ser um homem novo, a mulher nova. Ajuda-me, ensina-me, conduza-me, modela-me. Vamos cantar novamente, porque Nossa Senhora é esse poder. Que hoje nós possamos sair daqui com o coração cheio do desejo de uma vida de ressuscitados, de uma vida de filhos escolhidos, gerados por uma mãe no alto da cruz. Ela que é singela, ela que é doce, ela que é pura, ela que é humilde, ela que é orante. Nossa Senhora que é obediente, a mãe da divina obediência. Obrigada, Senhor, por tão bondosa mãe. Vamos cantar juntos? Pode ficar de pé. Singela, doce, pura, Maria de José, o eterna e escolhida, és mãe leal da fé. Seu nome é Maria de Deus, mãe da obediência, mãe da obediência, da graça e do amor, que os homens se encontrem no fio dessa flor. Seu nome é Maria de Deus, Maria Santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos, olhos voltados para o céu, e por eles construir a nova vida, a nova vida, a nova vida. Para encerrar, a nova vida. Amém. 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 Aleluia. Aleluia. Amém, gente. Que bom estar aqui com vocês. Queria pedir para vocês rezarem junto comigo uma salve rainha, para que a gente realmente possa ter esse coração desejoso de olhar para a Virgem Maria, de dizer: ela é toda minha, eu sou toda dela. Salve rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei.
e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Viva Jesus! Viva Nossa Senhora! Amém. Nós estivemos unidos e permaneceremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Acabou. Ufa. Obrigada. Quando a gente pensa na formação, a gente pensa em muitas coisas, né? E Deus vai moldando, vai modelando e vai trazendo as pessoas certas. Então, muito obrigada pelo seu sim, Sandra. Tem mais vezes, né? Estou falando para a Socorro, tem um grupo de oração das mulheres. Já convida ela, já fala para ela vir compartilhar, porque falar sobre Nossa Senhora é isso, né? A gente, quanto mais a gente conhece, mais a gente vê o quanto a gente precisa melhorar, né? Então, a consagração é um caminho, né, que começou lá em outubro e vai até o final da vida para todos aqueles que derem sim para essa consagração. E como o padre falou mais cedo na reunião do conselho, precisamos assumir essa responsabilidade, né? Não é somente sobre colocar o véu, sobre colocar a cadeia ou sobre o tamanho da saia, né? E sim sobre um gesto interno que vai ser refletido no nosso exterior. Então eu vou convidar o padre Robson para dar a bênção. Só lembrando então que amanhã, né, nós começamos a festa, saímos de uma festa grandiosa, uma festa, né, da igreja, e amanhã a gente entra na festa do nosso padroeiro paroquial de São Luís. Então nós teremos um dia, o padre Sérgio colocou um dos dias das missas, nós, né, então a gente faz presente no dia que ele nos convocou para estar presentes, tá bom? Então, chame as outras pessoas que não puderam estar aqui hoje, né, para a gente estar juntos, nesse momento tão importante da nossa paróquia, né? E lembrando que São Luís não é só padroeiro aqui da comunidade matriz, padroeiro da paróquia toda. Então, por isso a gente quer estar participando em todos os momentos, tá bom? E mais uma vez, Santa, muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo teu sim, né? Cada dia tenho certeza que a gente vai aprendendo cada vez mais. E tenho certeza que hoje assim foi fantástico. Que Deus abençoe você, que Nossa Senhora continue intercedendo por você, pela tua família. Que você, assim como Maria disse o sim, você também continue dizendo sim para levar Jesus e levar a Nossa Senhora para as pessoas. Deus abençoe você. E também seu compadre está aqui te ajudando, a sua amiga também, que você está intercedendo aí por você. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, Deus Todo-Poderoso nos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E de paz. Deus, boa noite. O Senhor sempre nos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus, aleluia, aleluia.